tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos estudando as Epístolas Universais e hoje nós vamos trabalhar a segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. É uma epístola curta, ela é menor do que a primeira epístola, são apenas 3 capítulos, mas ela possui um conteúdo fantástico. É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse encontro de hoje. Vale a pena lembrar que aqui não é um curso aprofundado. Aqui nós apresentamos uma breve introdução e alguns aspectos teológicos contidos nesta epístola. Então vamos lá. Para esse nosso encontro de hoje, eu preparei um material bem simples, bem simplificado, para que nós possamos ter uma dimensão daquilo que está escrito nesta epístola. O autor foi o apóstolo Pedro. Nós sabemos que a escrita ela é bem diferente da primeira epístola. Como eu falei no nosso encontro anterior, a primeira epístola, Pedro teve o auxílio de Silvano, que era um erudito muito conhecido daquela época, alguém que também andou com o apóstolo Paulo. Nesta segunda epístola, pelo que parece, ele não teve o auxílio de Silvano. Possivelmente ele escreveu com o seu grego, que não era tão refinado quanto o de Silvano, ou teve auxílio de algum outro erudito, mas também um outro erudito que não tivesse o mesmo nível de um grego tão clássico, tão refinado, como era no caso de Silvano. Bom, essas diferenças elas ficam perceptíveis quando nós fazemos um léxico, entre as duas epístolas, e chega a ter uma diferença que alguns já até disseram que possivelmente não foi Pedro que escreveu esta segunda epístola, mas é muito mais provável que ele sim tenha escrito, até por ele ter feito uma apresentação aqui nesta epístola e também pelo fato dele ter sido autor da primeira epístola. Sendo assim, nós costuramos a ideia e entendemos que provavelmente sim foi o apóstolo Pedro o autor destas duas epístolas. Ele escreve num período entre 66 a 68 depois de Cristo. E nós sabemos, ele escreve isso antes da destruição de Jerusalém. E nós sabemos que esta carta, ela tem uma ligação muito forte com a carta de Judas, a epístola de Judas, que é uma epístola curta daquele período. E nós encontramos as mesmas falas acerca, por exemplo, de falsos mestres, e elas são muito próximas, muito parecidas em nível de conteúdo. Capítulo 2 de 2 Pedro e a epístola de Judas. O propósito, o tema central muda. Se na primeira epístola Pedro fala acerca das perseguições, dessas dificuldades externas, aqui na segunda epístola ele dá a impressão que a sua dificuldade, a dificuldade daquela igreja, para quem ele escrevia, aquele grupo de igrejas, que era o mesmo grupo da primeira epístola, aquelas igrejas da Ásia Menor, aquelas regiões que ele cita na primeira epístola, aqui parece que os problemas não são externos, mas são problemas de uma ordem interna. Percebe que Pedro vai falar dos falsos mestres, e esses falsos mestres, com esses falsos ensinos, eles não surgem de forma externa, mas eles surgem no meio da igreja. Então o problema da segunda carta é diferente da primeira. Se na primeira era uma perseguição externa, aqui na primeira carta, muito provável que a dificuldade maior que Pedro está se referindo era dos falsos mestres, dos falsos ensinos que estavam aflorando dentro dessas igrejas da Ásia Menor. Vamos lá. Então Pedro ele vai se identificar como autor desta carta já na sua saudação. Ele vai mostrar o destinatário, para quem que ele estava escrevendo, e novamente ele cita que era para aqueles crentes da Ásia Menor, aquelas 5 regiões que ele tinha citado já na primeira carta, tá bom? Que mais? Nós temos como propósito, Pedro escreve, primeiro,
para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade devida e ao verdadeiro conhecimento de Cristo. Sendo assim, quando nós mergulhamos no primeiro capítulo, Pedro vai falar sobre esse conhecimento de Cristo, esse amadurecimento. Ele mostra aqui nesse primeiro capítulo que ele foi testemunha ocular do Monte da Transfiguração. Nós sabemos que quando Jesus leva os seus discípulos para o Monte da Transfiguração, ele não vai levar todos. Ele vai levar apenas Pedro, Tiago e João. E Pedro vai citar justamente isso, que ele foi essa testemunha desta revelação, dessa manifestação da glória de Deus. Então ele vai mostrar no primeiro capítulo essa necessidade desse amadurecimento, desse conhecimento mais profundo acerca de Cristo. No segundo capítulo ele vai falar sobre o desmascarar, o repudiar toda atividade traiçoeira dos falsos profetas, ou seja, os falsos mestres que estavam aflorando na igreja da Ásia Menor. E ele vai mostrar justamente a necessidade de nós buscarmos o verdadeiro conhecimento das Escrituras, dos ensinamentos apostólicos, da palavra de Deus. E no final, quando nós encontramos já no terceiro capítulo, ele vai mostrar o verdadeiro propósito do livro. Eu quero ler aqui para vocês, no capítulo 3, e o versículo de número 17, diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes escrevi na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Aqui ele vai mostrar o seu verdadeiro propósito de escrever esta carta, para que os crentes permanecessem firmados na verdade e alertas para que eles não fossem enganados. O que é importante ressaltar, pessoal, é que nesse capítulo 3, Pedro faz uma exortação sobre a segunda vinda. E quando ele fala sobre a segunda vinda, é interessante que ele vai criar uma metáfora aqui, dizendo, primeiro, que para o Senhor 1000 anos é como se fossem, que mil anos é como se fosse um dia para o Senhor. E ele vai dizer que o Senhor, no versículo 9, não retarda a sua promessa, ainda que muitos a têm por tardia. Muitos naquela época estavam desfalecendo, porque quando eles falavam acerca do arrebatamento, acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, eles acreditavam que seria para aqueles dias. Apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele chegou a dizer que alguns aqui não vão provar da morte. Por quê? Porque eles acreditavam que seria naqueles dias, para aquele momento. E o apóstolo Pedro está exortando aquelas igrejas a permanecerem fiéis ao Senhor, porque muitos estavam desanimando, achando que a vinda estava demorando demais, a vinda do Senhor. E Pedro vai dizer, quando ele cria a metáfora aqui, ele vai dizer que o Senhor, versículo 10 do capítulo 3, ele virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Ou seja, ele usa a metáfora como o ladrão que não avisa, que não manda um recado antes de agir, que vai lá e simplesmente age de forma muito rápida. Então Pedro está comparando a vida do Senhor como a ação de um ladrão, que age de forma extremamente rápida. É assim que ele coloca acerca da segunda vinda de Cristo, que aquelas igrejas não deveriam desfalecer, mas deveriam permanecer muito atentas à segunda vinda do Senhor. Tá bom? Então isso daqui é um panorama geral daquilo que nós encontramos nesta carta. Algumas características especiais. Primeiro, ela contém uma das declarações de maior peso em toda a Bíblia, no tocante à inspiração, no tocante à fidedignidade e autoridade das Sagradas Escrituras. No capítulo 1, versículo 19 diz assim:
temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atentá-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha o que diz o versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, não é vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está colocando aqui? Que as Escrituras, elas são inspiradas na sua totalidade pelo Espírito Santo, tá bom? Segunda característica especial: essa segunda epístola de Pedro, ela é semelhante demais, como eu já disse no começo da aula, semelhante demais à epístola de Judas. Nós vamos trabalhar Judas nos próximos dias e nós vamos perceber como elas são semelhantes. Possivelmente Judas tenha sido escrito posteriormente, né? Possivelmente ela tenha sido escrito posteriormente, enfrentando os mesmos problemas que o apóstolo Pedro também estava enfrentando com essa comunidade. Em terceiro lugar, o capítulo de número 3 é o capítulo do Novo Testamento sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma linda explicação dessa segunda vinda, e ao meu ver, para mim, é uma das explicações mais simples para nós compreendermos como ocorrerá a segunda vinda do Senhor. Em último lugar, em quarto lugar, Pedro cita indiretamente os escritos do apóstolo Paulo, né, colocando como também escritos importantíssimos para a doutrina cristã. Veja, por exemplo, né, no versículo de número 15, lá do terceiro capítulo: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente ao vosso amado irmão Paulo. Ele cita Paulo: vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele cita Paulo, mostrando a importância de Paulo na construção do conhecimento cristão para aquela época, e nós podemos dizer até os nossos dias atuais. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. Se inscreva no nosso canal no YouTube, procure aí Vale de Bênção, Pastor Luciano Scala, ative as notificações, e assim que nós colocarmos alguma novidade, você vai receber em primeira mão, tá bom? Até o próximo encontro, que Deus te abençoe, paz e bem.